Bom, o nosso grupo ficou com beta-talassemia e os componentes são Beatriz, Estefânia, Jean, Larissa e Igor. A beta-talassemia é uma doença hereditária autossômica recessiva e é caracterizada pela deficiência ou pela ausência da síntese da cadeia beta-globulina da hemoglobina. E ela é associada ao locus 15.4 do gene HBB, que está presente no cromossomo 11 no braço P. Em relação à fisiologia normal, quem é homozigoto dominante apresenta transporte de oxigênio do pulmão para os vários tecidos periféricos normalmente, e quem tem a doença apresenta menor produção ou não produção de uma cadeia de polipeptídeos da globina. Se for na beta, tem beta-talassemia, na alfa tem alfa-talassemia. E por ser uma doença que tem relação com a célula sanguínea, pode ela causar anemia. Tem três tipos de beta-talassemia. Como ela é uma doença autossômica recessiva, quem tem os dois alelos apresenta a maior, e os outros dois, que é a menor e a intermediária, são portadores. Então, eles podem apresentar alguma dessas. Quem tem a trissamia menor apresenta anemia leve, geralmente são assintomáticos e não precisam de nenhum tratamento médico. Na intermediária, tem anemia moderadamente grave e pode precisar de transfusão sanguínea. A talassemia maior, que é a mais grave, também é chamada de anemia de Cooley, e quem tem apresenta sintomas graves de anemia e precisam de transfusões sanguíneas regulares para não ter nenhum risco de vida. A beta-talassemia pode ser identificada em diferentes estágios da vida. Na fase pré-natal, quando ambos os pais possuem sinais de doença, exames como amniocêntese e amostragem de vilosidades coriônicas podem verificar alterações relacionadas à doença, além do próprio aconselhamento genético preventivo. No período neonatal, são exames do pezinho e de bochechinha que podem ajudar a identificar o desenvolvimento da doença. Por último, na fase mais tardia, os exames que podem identificar a doença são os de eletroforese de hemoglobina, cromatografia líquida, a HPLC, e exames genéticos de busca de genes defeituosos de hemoglobina, sendo esse o mais preciso. As crianças podem desenvolver os sintomas nos primeiros 2 anos de vida, e alguns dos exemplos que despertam alerta são pele pálida e amarelada, icterícia, cansaço e falta de ar, crescimento lento e batimentos cardíacos acelerados. No geral, os sintomas persistentes na fase adulta, mais especificamente na beta-talassemia maior e intermediária, são a esplenomegalia, os ossos fracos e quebradiços e o acúmulo de ferro no corpo, que pode ocasionar danos ao coração, fígado e sistema endócrino. É importante ressaltar que as pessoas que herdam o gene defeituoso de apenas um dos pais vai portar a beta-talassemia menor. Já a que herda o gene defeituoso de ambos os pais terá sintomas da beta-talassemia intermediária ou maior. O tratamento mais comum consiste em transfusões sanguíneas regulares entre 2 e 4 semanas, além do uso de medicamentos quelantes com o intuito de reduzir o excesso de ferro nos tecidos. O tratamento ajuda a manter muitos sintomas sob controle. Geralmente, as pessoas com a beta-talassemia maior precisam do tratamento de forma mais acentuada, e as portadoras da intermediária de forma menos frequente. Enquanto isso, alguns casos da beta-talassemia menor chegam a não precisar de tratamento. Também vem sendo desenvolvida uma alternativa curativa da doença a partir do transplante de células-tronco, células estaminais hematopoéticas, podendo ter bons resultados para crianças com doadores familiares idênticos. Porém, é um procedimento com muitos riscos e não pode ser eficiente para todos os casos e pessoas. Portanto, continua-se pesquisando outros métodos com terapias genéticas para a cura e tratamento da doença. Agora falando um pouco sobre o padrão de herança da beta-talassemia, normalmente os genes se dividem em partes, né? Possui duas cópias, uma em cada cromossomo, herdadas pelo pai e pela mãe. Para nascer com beta-talassemia, uma criança deve herdar as duas cópias do gene defeituoso, o gene HBB, né, da beta-globina, que a gente já viu anteriormente. Uma cópia da mãe e uma do pai. Né? Ele possui, portanto, uma mutação patogênica em homozigose. Aqui na figura 3, a gente vai ter um casal que o pai não é afetado e a mãe é portadora do traço. Esse traço talassêmico é uma condição, é uma forma menor
né? E é apenas quando uma cópia possui a mutação. E a cópia normal é suficiente para evitar que ocorra uma anemia mais grave. E os pacientes são portadores de uma condição que a gente chama de traço talassêmico. No caso do primeiro casal, o pai não é afetado, a mãe é portadora. Então, no caso, a gente vai ter 2 filhos portadores e 2 filhos não afetados. No segundo caso, a gente vai ter um pai portador do traço e uma mãe portadora do traço. Quando ambos os membros têm essa forma da doença, a gente tem um risco aumentado de 25% dos filhos terem a forma grave intermediária da beta-talassemia. Então, aí no esquema a gente vai ver que eles tiveram uma filha não afetada, 2 portadores e um filho afetado. Falando um pouquinho sobre a genética de população. A prevalência é desconhecida, mas a incidência ao nascimento da forma grave é estimada em 100 mil por ano. A doença foi inicialmente descrita na bacia mediterrânea, mas as formas graves de beta-talassemia ocorrem ao longo do Médio Oriente, Sudeste da Ásia, Índia e China. A migração populacional tem levado a uma distribuição da doença. Então, como sempre, a gente tem essa prevalência, né, meio desconhecida, meio incerta, mas o que se tem hoje em dia ocorre mais no Oriente Médio, Sudeste da Ásia, China e Índia.